A próxima pessoa que vem apresentar é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a SMU. Ela fez o trabalho sobre gestão inteligente de parcelamentos do solo, um novo projeto que diz para consulta externa. Júlia Alves Custódio e Sabrina Souza Silva, por favor. Bom dia, meu nome é Júlia Alves Custódio, sou estudante de Geografia da USP. Bom dia, eu sou a Sabrina Souza e sou geógrafa, estudante de Geografia da Universidade Federal de São Paulo. A gente veio apresentar o nosso trabalho, a nossa orientadora é Leila Pankowski, nossa diretora, a gente faz parte da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Coordenadoria CASE e a Divisão de Cadastro. O nosso projeto se chama Gestão Inteligente de Parcelamentos do Solo, novo projeto que diz para consulta externa. Como o intuito do nosso trabalho, a gente procurou disponibilizar e ampliar o acesso de parcelamentos do solo em formato de SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, a gente vai explicar melhor mais para frente. A gente procurou criar um ambiente mais amigável ao usuário do que os projetos que a gente já tinha, criando também um auxílio para o trabalho de técnicos que precisam dessa informação. As leis que orientaram o nosso projeto, principalmente, foi o Plano Diretor, em especial o artigo 3, 1º, 3º e 5º. O artigo 1º, ele dispõe sobre a importância de uma modernização e dinamização para a gestão da cidade. O artigo 3º faz um link com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, criando uma conversa entre parcelamentos do solo e planejamento urbano. E, por último, o artigo 5º, que fala sobre a importância de uma gestão democrática, como a gente padroniza, regionaliza e compartilha os dados do parcelamento do solo, a gente contribui para uma gestão mais justa e transparente. Bom, dessa forma, os nossos objetivos são padronizar o banco de dados relacionado às plantas de parcelamento dos solos, integrar essas informações no QGIS e automatizar os processos de visualização desses dados, disponibilizar esse novo projeto para consulta externa e avaliar a efetividade da nossa iniciativa em conjunto com os técnicos. E antes de entrar no nosso diagnóstico e no nosso desenvolvimento do nosso trabalho, vamos falar sobre o nosso referencial teórico que norteia o nosso projeto. Quando falamos como nosso objetivo é uma nova estrutura de dados para o parcelamento do solo, nosso projeto ele conversa com o que chamamos de tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, que são os recursos tecnológicos utilizados para estruturar, integrar e disponibilizar dados de forma eficiente. E isso, quando usado na gestão pública, melhora o trabalho do servidor. E também, na gestão urbana e territorial, as TICs têm um papel fundamental, principalmente quando falamos do sistema de informações geográficas, que são o SIG, como a Júlia comentou. E nós, da Divisão de Cadastro da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, nosso papel é justamente esse. A gente faz o cadastro, a gente trata, cuida e traz a melhoria de dados que são já referenciados. E dentro do SIG tem o conceito fundamental, um componente fundamental, que são os bancos de dados. E o nosso projeto ele também está relacionado com o que chamamos de bancos de dados relacionais, que é quando os dados são estruturados em tabelas que se conversam entre si, eles têm uma relação. Dessa forma, o nosso projeto ele integra em uma estrutura relacional
diferentes conjuntos de dados vinculados que resultam em um banco de dados geoespacial eficiente. Outro conceito que a gente usou para nortear o nosso trabalho foi o de gestão em rede, que fala sobre a importância da cooperação, flexibilidade, organicidade entre departamentos. Desse jeito, há um descolamento de uma gestão tradicional entre setores, há uma conversa maior dos setores, gerando uma maior dinamização e cooperação. Outro conceito importante que a gente utilizou foi o de digitalização de espaços físicos. A gente gerou uma cartografia digital que constrói uma base para uma nova maneira de gestão e processamento de informações. Outro conceito importante para o nosso trabalho é o de cidades inteligentes. Por esses 3 pontos, ele é um meio de alcançar os sistemas interoperáveis, como a Júlia comentou, a comunicação entre diferentes setores da Prefeitura de São Paulo. Também está alinhado com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, principalmente com o objetivo estratégico número 3, que é de estabelecer sistemas de governança de dados e de tecnologias com transparência, segurança e privacidade, e também se propõe a ser um projeto inovador e que promove uma gestão eficiente. Dessa forma, o nosso projeto ele contribui para a modernização da gestão pública e também contribui para uma cidade mais inteligente. E agora, partindo para o diagnóstico do nosso programa, nós identificamos 4. Primeiro, a estrutura das tabelas do banco de dados era desuniforme. Cada parcelamento ele tinha sua própria estrutura. Então, arruamento, área urbanizada, diretrizes, limite de gleba, passagem, enfim, cada um desses 6 parcelamentos que compõem a cidade, eles tinham sua própria organização. E eles não conversavam entre si. E isso resultava em 46 tabelas no total. E também a gente identificou 4 meios distintos de consulta externa que estavam totalizados. E dentro desses projetos antigos do QGIS, o ambiente de trabalho era muito poluído e com muitos ruídos operacionais. A gente vai mostrar também para quem não conhece o QGIS. E o tempo de consulta para essas informações também eram bem elevados. Então, nosso desenvolvimento vai ser contado em 4 fases. A primeira fase foi de reformulação do banco de dados. A gente pegou as 46 tabelas e reorganizou em 8, que conversam para todos os parcelamentos. A tabela 0 é a tabela vetorizada, ela tem uma camada no QGIS que configura o perímetro do parcelamento, e a tabela mãe, que conversa com as outras tabelas de informações de detalhe. A gente também, como segunda etapa, repaginou a simbologia dos projetos. Pode passar aqui, acho que fica melhor. Esse é o QGIS, para quem não conhece. Aqui na esquerda a gente vê as camadas que estão os vetores. A gente vê que tem muitas camadas que não precisavam, por exemplo, tem 3 camadas de logradouros que poderiam ser juntadas em 3. O projeto demorava muito para carregar, as camadas base precisavam ser desligadas e ligadas de novo. Os rótulos, que são os números de quadra, lote ou o nome da rua, demoravam a aparecer, a gente vê que demora a carregar, e isso gera um ambiente poluído e muito difícil de se trabalhar, um trabalho mais difícil. Essa simbologia do projeto novo, a gente vê que a gente diminuiu muito as camadas, o projeto ficou muito mais rápido, os rótulos, que, como eu disse, são os números, vão aparecendo conforme a escala. Então, se a gente vê um zoom da cidade inteira, a gente não vai ver, por exemplo, as quadras, porque é impossível de ver num zoom tão grande. Conforme a gente vai dando zoom, vai aparecendo as camadas e os rótulos. E só para chamar atenção, essa seria a tabela 0, e aqui as informações agora relacionadas em uma única estrutura. E assim, a nossa terceira fase de desenvolvimento foi criar ações de automação dos nossos processos de análise. E por conta dessa nova estrutura do banco de dados, foi possível unificar as ações da camada do parcelamento do solo. Agora, explicando o que é uma ação em uma camada do projeto QGIS, para quem não usa, dentro de um projeto você pode incluir camadas de distrito, subprefeitura, logradouros, lotes, e dentro dessa camada você pode adicionar, criar ações para conseguir buscar informação mais rápido, porque seria impossível procurar uma rua específica só procurando dentro do projeto. E aqui eu trouxe um exemplo de uma ação para busca de um lote. Então, você precisa acionar a camada de lote, clicar no ícone de ação, ir atrás de algum lote qualquer, clicar em cima dele, colocar a informação que você quer, aqui com SQL, que é o setor quadra-lote, para localizar um lote fiscal, clicar em OK e ele é localizado para você. Aí, dessa forma, nós reformulamos as ações antigas dos outros projetos e divulgamos as seguintes: a de busca de logradouros, quadra fiscal,
lote fiscal. A de parcelamento, agora elas estão unidas em uma só ação. Antes ficava cada um separado por camada. Também reformulamos a de carregamento de plantas georreferenciadas, que antes também ficavam separadas por camadas dos 6 parcelamentos, e também a de limpeza dessas mesmas plantas carregadas. Dessa forma, nós diminuímos os números de ações. Antes, nos projetos antigos, tinham mais de 30 ações e caiu para 6 no nosso novo projeto, justamente por conta dessa nova estrutura do banco de dados. E, a partir do código dessas ações, nós criamos os plugins, que ele elimina algumas etapas nos processos da ação e deixa o projeto ainda mais intuitivo e mais fácil de usar. Como a Sabrina disse, com base nas ações, a gente criou plugins que juntam ações diferentes. A gente criou o plugin de busca geossolo, formulário DECAD, que é a nossa divisão, e plantas georreferenciadas. Aqui a gente vê o funcionamento de cada botão. Primeiro, de busca de logrador, a gente usa o CODLOG, que é código de logrador, cada rua tem um. A gente só clica no botão, coloca o código, a rua é selecionada e centralizada no projeto. O mesmo funciona para quadra, a gente coloca o código de setor e quadra sem separação de ponto, a quadra é selecionada e centralizada no projeto. Aqui dando um zoom out para a gente ver a amplitude. A gente também, em busca de lote, funciona a mesma forma. A gente coloca o setor, quadra, lote, sem separação de ponto, clica em OK, o lote é selecionado. Nesse mesmo plugin de busca de geossolo, a gente colocou a busca de parcelamento. Agora, a gente coloca o código do parcelamento, que é a sigla. Esse exemplo a gente usou uma AU, tanto faz se for com letra maiúscula ou minúscula. A gente coloca o código, o número e é centralizado. O outro plugin que a gente criou foi de informações de parcelamento, que é esse 5º botão, que abre a camada 0, que é a camada base, com as informações que a gente tem sobre cada parcelamento na divisão. Aqui a gente vê a informação, essas outras abas são as tabelas de detalhe, e também como a busca de parcelamento, o parcelamento atrás é centralizado e selecionado. O último plugin que a gente criou foi de carregamento e limpeza de plantas. As plantas podem ser carregadas tanto unitárias quantas você precisar, e é só clicar no perímetro, você seleciona as plantas que você quiser, elas são carregadas, georreferenciadas em formato raster, né? O outro botão de limpeza de plantas georreferenciada, aqui vai carregar 2 plantas juntas, elas carregam bem rápido, e o outro botão e último é o de limpeza. A gente clica nele e todas as camadas georreferenciadas são limpas. Para acessar o projeto, o técnico precisa mandar um e-mail para a nossa diretora solicitando acesso a um servidor da Prodan, que é uma empresa que auxilia a prefeitura nessas questões de tecnologia. Ela vai ter acesso a 3 pastas. A primeira é de plantas e documentos, a segunda do projeto em si e a terceira dos tutoriais que a gente criou para auxiliar os técnicos. O plugin pode ser instalado uma vez só, ele não precisa ser reinstalado, então é bem fácil de usar. As credenciais que a gente criou é login externo sem externo, e com esses usuários o projeto não é modificado. Então ele pode tirar a camada, colocar a camada, mudar a simbologia, que nenhum dado vai ser perdido. Dessa forma, a nossa proposta é a elaboração de um novo projeto QGIS, voltado à consulta externa dos dados de parcelamento dos solos. E como a Júlia já comentou, para auxiliar o uso, a gente fez um manual escrito e um vídeo manual para mostrar o mapeamento do nosso acervo e a instalação dos plugins. Porque o nosso projeto que está pronto, ele é bem intuitivo de usar, bem fácil, mas entendemos que alguns técnicos podem não saber como fazer essa instalação. Então, a gente auxilia nesse uso com os manuais. Também apresentamos o nosso projeto para a nossa coordenadoria, o CASE, no dia 6 de agosto desse ano. Deixamos todo o objetivo do nosso trabalho e mostramos as novas funcionalidades dos plugins, como fazer o mapeamento e a instalação. Como resultado alcançado, a gente trouxe uma comparação de tempo. No projeto antigo, a gente levou uma busca completa de 186 aproximadamente segundos. No projeto novo, a mesma busca durou aproximadamente 57 segundos. Isso, em porcentagem, teve uma redução de aproximadamente 70% do tempo. Atualmente, 176 técnicos usam o nosso projeto. De diversas secretarias, da SMU também usam, da SEGES, da Secretaria do Verde
da Procuradoria-Geral do Município. Tem mais alguma coisa assim? E essas. Então, é isso. A gente espera que o nosso projeto contribua para o aprimoramento da gestão urbana, além de melhorar a qualidade do serviço prestado à população, ao tornar mais acessível e organizada as informações sobre o parcelamento do solo do município. E a gente agradece à nossa equipe, o DECARP, pelo todo o apoio e também pela nossa orientadora, que nos apoiou e incentivou pra caramba a gente para esse projeto. Então, a gente agradece bastante também pela e pelas melhores práticas. Muito obrigada. Bom, primeiro, quer dizer, não é nem primeiro, eu vou só parabenizar pela apresentação e dizer que, como responsável pela parte de planejamento e eficiência do município, esse é o tipo de projeto que a gente com certeza gostaria de ver não só rendendo outros frutos e sendo ampliado, como também iniciativas similares sendo aplicadas em todas as secretarias. Achei uma apresentação ótima, o uso dos vídeos ali para explicar as camadas ajudou a concretizar um pouco do que se tratava, porque no começo a gente vai falando ali de tabela e de plugin, e começa a ficar um negócio meio abstrato, então acho que ajudou a aterrissar, e também a gente já ter os resultados que foram gerados, ver o trabalho e o tempo que foi poupado nisso, eu acho que é muito importante, então vocês estão de parabéns pelo trabalho desempenhado. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Já é boa tarde, né? Não? Tá certo. Gente, muito parabéns pelo trabalho. Achei bárbaro. Assim, muito bem estruturado metodologicamente, os referenciais teóricos, a medição do ganho de eficiência na execução de cada ação, assim, muito bem estruturadinho, parabéns. Vocês falaram no começo, né, em relação aos planos sobre o plano diretor, que tem uma relação óbvia, direta, assim, mas queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais, assim, de como esses ganhos de eficiência nessas tarefas que vocês mostraram, isso ajuda a executar aquela meta, aquela diretriz né, o artigo, no caso do plano diretor, como que ajuda a alcançar aquilo? Bom, o plano diretor, ele destaca a importância de uma transparência nos dados, né? Então, acredito que com o projeto torna muito mais rápido o trabalho. Eu vou falar uma coisa pessoal, né? Mas a gente está trabalhando e do nada vem um técnico perguntando alguma informação sobre um parcelamento, né? Então, acho que com esse ganho de tempo, por exemplo, vai ter uma diminuição de processos, né? O técnico abre o projeto e ele não precisa criar um processo novo, por exemplo. Acho que são entre esses os ganhos. Ok. Bem, olha, eu entendo um pouco de parcelamento, mas, na verdade, eu sei que é um tema muito relevante na cidade. E o primeiro parabéns é pela ousadia de vocês de enfrentar esse desafio e desenvolver esse projeto, certo? Complexo. E tem um outro aspecto, que é o seguinte, vocês já fizeram gols, porque, no final das contas, se eu entendi bem, já é um produto que está sendo usado dentro da prefeitura, em várias secretarias, em várias áreas, certo? Então, é um pouco de Ronaldinho, vocês, nesse aspecto. Vocês são artilheiras. E meus parabéns. Acho que a ideia de reproduzir isto e ampliar dentro da prefeitura, eu acho que é o mais importante. E não desperdicem esse talento, continuem pensando. Parabéns pelo trabalho, a apresentação maravilhosa. É interessante também, como já foi colocado aqui, que o projeto já está em prática, né? Isso é muito relevante, é interligado com outros setores, traz modernização,
Confesso que no início, quando vocês começaram a falar sobre o QGIS, dei uma bugada, mas aí vocês começaram a apresentar os mapas, mostraram a funcionalidade na prática, foi muito esclarecedor. E eu tenho duas perguntas. Uma, como a utilização externa, né? Se fica limitado às secretarias ou se a população no geral pode ser beneficiada com esse projeto. E a outra pergunta é se esse mapeamento, esses recortes, eles trazem algum tipo de benefício. Por um exemplo, recentemente foi matéria em diversos jornais sobre parte da população que não tinha um CEP, não tinha uma identificação territorial. Queria entender se de repente tem algum benefício nesse sentido. E eu falei duas, mas na verdade são três. E os locais que apresentam risco para a população, risco de moradia, se de repente esse projeto de vocês também beneficiariam essa população de alguma forma. Bom, tentando lembrar da primeira pergunta agora. A primeira é com relação à utilização externa à população, externo. isso. Então, o nosso projeto ele é interno para a secretaria, mas toda modificação que um técnico faz de algum parcelamento, quando a gente precisa modificar algum perímetro, todo final de semana, toda sexta-feira, a gente atualiza isso e vai para o GeoSampa. Então, toda modificação que é feita nos parcelamentos é atualizada no GeoSampa e toda a população tem acesso a isso pelo GeoSampa. Agora, documentos mais confidenciais, aí realmente não, é só uso da secretaria mesmo. Agora, sobre o CEP, realmente é uma limitação, porque não somos nós que cuidamos dessa parte, tem uma divisão específica que cuida dos logradouros, mas o nosso trabalho, esse projeto, eles usam. Então, quando aparece algum processo em relação a isso, eles estão usando o nosso projeto para consultar essas informações. E a última foi sobre áreas de risco. É que o trabalho é bem mais técnico, e sobre os processos envolve mais construção e tal, então eu não sei se... Eu acho que não internamente, mas pode servir como base para pessoas que precisam dessas plantas, por exemplo, para ver o que foi pensado, o que foi implementado. Eu acho que não a gente, mas serve como base para trabalhos futuros. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação de vocês, meninas. Foi ótimo, especialmente porque está ajudando outras secretarias, né? Então, esse tipo de trabalho que é interno, para ajudar outros servidores a trabalharem bem, e como o Vicente, né, essa questão de eficiência é muito relevante para a gente, né? Então, lembrando que se a gente ajuda os outros servidores, a gente também ajuda a população. Então, isso é incrível. Muito obrigada pela apresentação.